alguns muito mais que eu, né, Dani? Inclusive. Mas, assim, tem muita gente que já tem algum tempo que se formou no Rema, outros ainda estão estudando. E quando eu estava no Rema, e eu ainda dei uma sorte, gente, porque quando eu fiz o Rema, eu dei a sorte de que na minha cidade, no ano seguinte que eu me formei no Rema, chegou a escola de ministros itinerante. E eu tive a oportunidade de fazer a escola de ministros emendada no Rema. Então, foram 3 anos de muita sabedoria que vem do alto sendo injetado na minha vida. E eu acho engraçado, porque toda vez que eu vou contar casos dessa época, eu costumo acrescentar no caso, mas nessa época eu estava estudando no Rema, eu estava crente demais. Não é assim que a gente fica? Poxa, a gente aprende tanta coisa legal, a gente fica estudando a palavra de forma, assim, minuciosa, 3 vezes por semana, são 24 matérias, então, assim, a gente fica muito cheio da palavra. E a gente fica muito crente. E, na época, eu me lembro, assim, de várias coisas fantásticas que aconteceram nessa época. Milagres, maravilhas do Senhor na minha vida. Eu estava, assim, voando nessa época. E, de lá para cá, eu, já formada no Rema e na escola de ministros, eu não tive mais esse negócio de estar 3 vezes por semana durante 3 anos. Na escola de ministro era 2 dias, mas era mais tempo por dia. Mas, enfim, eu não tinha mais isso na minha vida. E eu admito que eu tive altos e baixos. Enquanto eu estava no Rema, eu estou falando isso porque, mas em geral, eu realmente não fui uma pessoa que teve tantos baixos. Eu fui crescendo. Mas eu sei que acontece com cada pessoa de forma diferente. Mas, quando a gente não está sendo levado, né, o que eu quero dizer? Quando a gente não está com uma injeção de palavra tão forte, às vezes acontece da gente dar uma desanimada. Eu vejo hoje a foto do meu convite de formatura e eu vejo que vários dos meus colegas se desviaram, alguns deles estagnaram completamente no ministério, outros, assim, retrocederam muito, mas graças a Deus não desviaram. Teve muita gente que cresceu e que avançou. Alguns dos meus colegas hoje também estão na mesma situação que a gente, pastoreando, plantaram igrejas, pastoreando igrejas, levando a palavra de Deus e transformando a vida de muita gente. Mas teve esses que pararam no meio do caminho. E eu queria que a gente, nessa noite, o que eu gostaria é que a gente se inspirasse para que a gente não entrasse por esse lado. Amém. Essa noite eu queria que a gente conversasse sobre a manutenção da nossa fé. Pensando sobre isso, eu me lembrei do finalzinho do capítulo 10 de Hebreus. E eu queria que a gente abrisse lá juntos. Aleluia. Hebreus 10, a partir do versículo 35. Diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos.
Amém? Gente, agora tá rolando também no Rema, hoje eu tô toda remática, né? Tá rolando também no Rema a matéria escatologia. E eu acho que essa frase, aquele que vem, virá e não demorará, ela tá com uma inspiração especial esses dias, amém? Estudando, assim, as profecias dos finais dos tempos, chega a dar um frio na barriga. Gente, aquele que vem tá muito chegando. Muito chegando. Ah, inclusive, sábado tem evento também, viu? Daqui a pouco, na parte dos avisos, vai falar sobre isso. Se você quiser saber mais, vai ter oportunidade. Mas ele está quase chegando. Isso quer dizer que a gente está, assim, na reta finalzinha da nossa carreira. E eu estou falando todos nós. Não é como o apóstolo Paulo dizia, que ele estava, combati o bom combate, guardei a fé, porque ele estava indo morrer. Eu estou falando, está acabando o tempo da igreja conseguir fazer a sua obra por aqui. Está chegando o finalzinho. Então, gente, a gente precisa dar um gás para a gente não morrer na praia. Esse não é um momento da gente retroceder. Não é um momento da gente deixar as coisas sacudirem. Ele está quase chegando. Aleluia. E logo antes, logo depois, né, daquele que vem não demorará, tem aquela frase que fala sobre a nossa vida. Mas o meu justo viverá pela fé. E vamos pensar um pouquinho sobre essa frase. O meu justo viverá pela fé. Quem são os justos? Amém! Nós somos os justos. Não porque a gente é muito correto e honesto nas coisas que a gente faz, mas porque a obra de Jesus nos justificou. Então, nós somos esses justos que vivem pela fé. Ou seja, a gente se tornou justo pela fé. Mas mais do que isso, o que essa frase está nos dizendo é que não existe vida sem fé. Literalmente, não existe vida sem fé. Ah, mas tem muita gente que não crê aí e está vivo, Natália. É verdade. Tem muita gente por aí que está respirando. Que o coração ainda está batendo mesmo. Mas, quando você vira e fala assim, isso me mostra que eu estou vivo, você quer dizer o quê? Quando você pensa aquilo que te motiva para viver, aquilo que te sacode, aquilo que demonstra que você está vivo, você não está dizendo que é simplesmente porque você está respirando, seu coração está batendo. Não é mesmo? É aquilo que traz vivacidade para a sua vida. É aquilo que faz a vida valer a pena. E é esse tipo de vida que só existe pela fé. Não se engane, não existe outra forma da gente realmente estar cheio de vida se a gente não estiver cheio de fé. É isso que essa frase está dizendo. Que a gente precisa da fé para viver cada detalhe das nossas vidas. Mas, voltando, fé, né? Destrinchando mais um pouquinho. Fé. Então, o que é fé? Sei que a maioria de vocês sabe. Fé é a certeza das coisas que esperamos. A firme convicção é confiança, irmãos. A fé, ela é certeza. A fé, ela não duvida. Ela é algo que a gente precisa entender e estar firmado nela. E aí, se a fé é confiança, como que eu tenho certeza de alguma coisa? Como que geralmente as certezas são geradas na nossa vida? As certezas são geradas na nossa vida porque, geralmente, a gente já experimentou alguma coisa
que nos garante que aquilo é verdade. Igual, por exemplo, eu tenho certeza que se eu largar esse celular aqui, ele vai cair. Por quê? Porque toda vez que eu faço uma coisa dessas, cai. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. É assim que a gente tem certeza. E aí vem essa parte de que certeza é confiar. E confiar no quê? Eu achei maravilhoso que a gente cantou. Tua bondade eu provei e vi. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você já experimentou alguma coisa em Deus? Você já teve alguma experiência com Deus? Porque das duas, uma. Ou você nunca não aceitou o Senhor Jesus na sua vida e isso não te fez justo, então realmente você não é um justo que pode viver pela fé, ou você já experimentou alguma coisa em Deus. Porque a primeira experiência que a gente tem em Deus é justamente a nossa conversão. Tudo começa, tudo em Cristo, tudo na obra da nova aliança, né? Nós que somos cristãos, começa com o aceitar o senhorio e a obra de Cristo sobre as nossas vidas. E nesse momento, talvez eu não sei como é a história de vocês, né? Eu, por exemplo, eu me converti lá por volta dos meus 25 anos de idade. Então, eu já tinha muita consciência, tá? Eu já tinha vivido alguns anos na minha vida, posso dizer. Mas eu não sei vocês, eu sei que algumas pessoas, elas viveram em lar cristão, e às vezes elas não têm muita noção de quando foi que elas aceitaram Jesus ou não, quando que foi exatamente que essa conversão aconteceu na vida delas. E aí as coisas ficam meio nebulosas. Mas antes de continuar, eu queria dizer que se você viveu essa situação, glória a Deus, porque eu imagino que deve ser maravilhoso ter nascido num lar cristão e ter ouvido sobre fé a vida toda. Mas o segundo ponto que eu quero fazer é que existe algum momento na sua vida, se não aconteceu até agora, precisa acontecer, em que você vai parar para analisar a sua vida e você vai decidir que você quer Jesus como Senhor da sua vida. Não, filho de crente não é justo por herança genética, não. Torna-se justo quando realmente recebe isso sobre a vida. E normalmente, quando a gente recebe o Senhor Jesus na nossa vida, o início da nossa vida em Cristo, ele é o beabá da fé, né? A gente aceita Jesus e aí a gente, empolgada com Jesus, eu me lembro que na época que eu me converti, eu chorava quando alguém dizia, Deus te ama, ai, Deus me ama. Eu amava muito ouvir que Deus me amava. E amo ainda ouvir que Deus me amava. Mas esse foi o meu primeiro passo. A partir daí, eu fui descobrindo que a nossa salvação ela é desenvolvida. Que a gente recebe a salvação nesse momento, mas que a gente tem que agir e fazer coisas. A nossa salvação na revista atualizada, fala que a nossa salvação precisa ser desenvolvida. Na NVI, ela fala que a gente precisa colocar em ação a nossa salvação. Ou seja, existem coisas que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida e que o cristianismo começa a ficar mais... como se diz, a gente vai passando de fase. A gente vai chegando mais perto do vilão, se é que assim pode dizer, quando a gente está jogando. Eu estou fazendo um paralelo com o joguinho, tá, gente? Acho que não foi um bom paralelo, porque Satanás é o vilão, enfim. Acho que não deu certo. Mas, enfim, a gente vai subindo de fase. E as coisas vão ficando, como se diz assim, mais difíceis. E aí, uma vez... teve um amigo nosso que, enfim, ele um dia resolveu dizer que tinha aceitado Jesus.
E aí, a gente ficou muito feliz e tal. Mas depois de um tempo, a gente tentando pregar para ele, ele disse assim, não, eu não quero aprender não, porque eu quero ficar no básico. Eu não quero passar disso aqui não. Não precisa me ensinar mais a palavra, porque eu quero ficar só com isso aqui. Porque tudo, quanto mais é dado, mais é cobrado, não é mesmo? Eu não quero receber não, porque eu não quero ser cobrado. Tá todo mundo rindo, mas tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que não quer estar sentado nessas cadeiras, que se diz cristão, porque não quer ouvir certas verdades, porque não quer desenvolver a salvação. Aleluia. Porque, vamos combinar, Jesus falou, e é verdade, na vida tereis aflições. Se a gente precisa de incentivo para a gente colocar a nossa salvação em ação, é porque o negócio não é tão fácil assim. E aí vem aquela história dos corações da parábola do Senhor Jesus. Vocês lembram dessa parábola? Que fala dos vários tipos de coração? Que tem aquele coração, por exemplo, o coração pedregoso, que ele recebe o evangelho com muita alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, e na perseguição e na tribulação, morre. Pois é, eu não quero decretar juízo, mas parece que é o caso dessa pessoa que eu te falei, que não quis crescer. E a gente tem o coração com espinho. O coração com espinho é aquela pessoa que recebeu a palavra, é uma pessoa que nasceu de novo, que recebeu a salvação, que foi feito justo, mas ele dá mais atenção às tribulações, às perseguições, às necessidades do mundo, à sedução das riquezas, do que a palavra de Deus. E esse tipo de coração, a Bíblia fala que se torna infrutífero. Ou seja, não frutifica. De que adianta um pé de fruta que não dá fruta? Ele não tem propósito. Vive uma vida completamente sem propósito. A pessoa que não frutifica, ela vive uma vida completamente sem propósito. E aí, voltando para aquilo que a gente falou, o que é estar vivo? O que te faz acordar de manhã e falar assim, eu vou levantar dessa cama porque hoje é um dia maravilhoso? Tá bom, talvez você não acorde dizendo, hoje é um dia maravilhoso, mas alguma coisa te motiva a sair da cama. O que é isso? A pessoa que não está interessada em... Não é que ela não está interessada, né? O coração com espinho é alguém que observa mais as tribulações, observa mais as perseguições e as necessidades diárias do que a palavra de Deus. E esse tipo de pessoa não frutifica e vive atribulado. E o que acontece, voltando com a minha história do rema? O que acontece, geralmente, é que a gente passa pelo primeiro amor, né, logo quando a gente recebe o Senhor Jesus, ou quando a gente é injetado com muita palavra e tal, a gente recebe esse combustível. Mas existe algo que é de nossa responsabilidade para que a gente não se torne infrutífero. Ou, como o coração pedregoso, chegue até a perder, a se desviar, a parar, a deixar de ter a vida de Deus dentro. E isso é algo que a gente precisa fazer uma manutenção diária nas nossas vidas. E aí, eu queria, né, voltar aqui nesse versículo que nós lemos, em Hebreus 10, que
diz assim, versículo 36, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Fé, outra coisa que a gente sabe sobre fé. Fé só existe com perseverança. Esse negócio dessa fé que às vezes as pessoas falam por aí, que é tipo assim, eu creio que existe um Deus poderoso. Isso não é fé. Ou pelo menos não a fé que motiva a vida do justo. É uma fé... A palavra diz que crer que Deus existe, até os demônios creem. Então não é sobre isso. A fé de verdade, ela é uma fé perseverante. Essa palavra fé, no Novo Testamento, ela foi traduzida como fé, mas tem outras partes que foi traduzido como fidelidade. E o que é alguém que é fiel? É alguém que é constante. Alguém que você sabe o que esperar dessa pessoa. Então, a gente precisa perseverar. E aí, é geralmente o ponto que a maioria das pessoas erra o caminho. Que a maioria dos meus colegas, a maioria não, o dó. Mas aqueles que não estão mais aí, né, tomaram. Porque a maioria das histórias mas você não sabe a decepção que eu sofri. Mas você não sabe a tribulação que eu passei. Mas você não sabe como é complicado o meu trabalho. Mas eu tenho que dar muita... Você precisa ver, eu preciso dedicar muito para os meus filhos e para a minha família. Tem muita coisa para fazer. Por quê? Porque, gente, na vida tereis aflições mesmo. Deixa eu te falar um negócio. Isso acontece com todo mundo. Até Jesus teve aflição. Todo mundo passa por aflição. Todo mundo vai passar algum dia por alguma decepção. Todo mundo aqui, eu imagino, tomara que não, já teve o coração partido. Já teve alguma coisa que te fez tremer nas bases. Mas existe aqueles que perseveram e existem aqueles que retrocedem. Viver essa vida de justo é viver uma vida de perseverança. É uma vida em que a tribulação vai bater, mas você vai ter bom ânimo. Né? Na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus nos prometeu isso. Em Tiago 2, ele fala que a perseverança vai te levar à maturidade. A perseverança é aliada com a fé, te leva à maturidade. Você precisa, no momento da tribulação, vencer essa tribulação. Porque precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E aí a gente vê muita gente que estava empolgado, vivendo assim, animado com a palavra, mas em determinado momento da vida dele, como parou de perseverar, como parou de dar crédito à palavra, começou a sentir muito mais os baques da vida e começou a desanimar. Né? No momento da tribulação, ao invés de perseverar, começou a achar que a palavra não funciona. Mas aqui, se não perseverar mesmo, só depois de terem feito a vontade de Deus é que recebe o que Ele prometeu. Às vezes a gente fala com as pessoas assim, cara, eu entendo que está difícil.
né? Porque a vida é cheia de mazela e a galera passa, às vezes, por coisas muito difíceis. Cara, eu sei que está difícil, mas persevera, creia na palavra de Deus. Porque já pensou, você passar por esse perrengue todo, ainda chegar no final e dar pior ainda? Vamos combinar que se você passar nesse perrengue todo e perseverar e chegar no final, você receber as bênçãos do Senhor, vai ser muito melhor, não é? É igual aquilo que a gente fala, né? A Bíblia fala que aqueles que se humilham serão exaltados. Aí tem muita gente que acha que os humilhados serão exaltados. Não, os humilhados não serão exaltados. Os humilhados só vão continuar sendo humilhados. Para você ser exaltado, você tem que se humilhar. Agora já pensou, passar pela humilhação e nem ser exaltado? É péssimo. Passar pelo perrengue, ao invés dele produzir maturidade na sua vida e você receber aquilo que o Senhor prometeu, você só receber mais perrengue? Porque isso só vai acontecer, só vai receber as coisas do Senhor aqueles que não retrocederem. Amém. Ou seja, aqueles que perseverarem. Amém? Amém? E a gente precisa confiar que aquilo que o Senhor falou com as... A gente precisa não. Vamos voltar. Eu só consigo perseverar quando eu sei que o final vai dar certo. Porque eu, pessoalmente, não tenho muita dificuldade de perseverar quando eu tenho dúvida se no final vai dar certo. E como a gente já fez aquela matemática da fé, a fé exige confiança, a nossa perseverança também é baseada nas nossas certezas. Então, eu preciso confiar de que o que o Senhor falou, as promessas do Senhor, realmente vão acontecer. De que a fidelidade dele é verdadeira. E lá em Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 7, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Mas quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Veja que nesse versículo, ele está reforçando aqueles pontos que nós já falamos. Ele está mostrando que se a gente não cansar, né, se a gente perseverar, no tempo a gente colherá. Mas ele nos promete que quem semeia para o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Ele está dizendo que de Deus não se zomba, ou seja, de que isso não dá para ser considerado mentira. Isso só pode ser considerado verdade. Então, a manutenção da nossa fé precisa ser feita nos lembrando de confiar no Senhor. Para que a gente possa perseverar e, ao final, a gente receber a nossa coroa. Porque o que está em jogo aqui é também as nossas bênçãos, a nossa prosperidade, a nossa vida abundante. Mas é também a nossa coroa. E aquele que vem virá. E ele está chegando. É muito sério a gente se deixar observar as tribulações, se deixar cair na situação da não perseverança, né, daqueles que retrocedem. Você precisa encontrar dentro de você a motivação para você continuar perseverando no Senhor. E aí você pode estar pensando, mas eu já estou assim desanimado.
E eu não consigo achar motivação. Eu não consigo achar motivo para continuar crendo e para continuar me esforçando. Porque eu sei que isso acontece. E aí, eu queria te dizer que isso começou a acontecer há muito tempo atrás. Se você já está nessa situação, isso não é de hoje. Mas eu vou te ajudar com algumas estratégias que, por exemplo, eu uso para a minha vida, para me automotivar e me ajudar a continuar crescendo e fazendo a manutenção da minha fé todos os dias da minha vida. A primeira delas, a mais básica de todas, é se lembrar de sua bondade eu provei e vi. Porque uma das coisas perigosíssimas que nos fazem titubear é a gente acostumar com a paisagem. Porque o Senhor certamente já acrescentou coisas na sua vida. Mas agora você passou a achar que não é importante. Ou você acostumou, porque a gente acostuma rápido com coisa boa. Você se esqueceu de onde você estava quando o Senhor começou a agir na sua vida. Aleluia. E a gente precisa se lembrar dessas coisas que aconteceram na nossa vida. Eu conheço um caso de uma mulher que, quando ela estava grávida, o bebê dela recebeu um diagnóstico de um problema seríssimo, que ele provavelmente, tinha uma grande chance dele morrer muito cedo, bem bebezinho, às vezes nem nascer, e ele provavelmente teria dificuldade de respirar até o final dos dias da vida dele. Muitas pessoas que têm esse tipo de diagnóstico andam com o cilindro de ar e o respirador durante toda a vida. Essa mulher recebeu esse diagnóstico enquanto ela ainda estava grávida. Nessa época, ela ouviu a palavra de Deus e ela começou a gerar fé. E ela começou a declarar a saúde do bebê dela, que tudo ia dar certo. A família pegou junto, todo mundo orando, todo mundo declarando. Ela precisou fazer uma mini cirurgia. Ela fez a cirurgia e a cirurgia foi um sucesso. A criança dela hoje tem 13 anos e é um menino completamente perfeito. Ele nunca precisou de respirador nenhum dia da vida dele. Ele é totalmente perfeito, uma criança maravilhosa, extremamente inteligente e saudável. Mas, naquela época, ela estava injetada de fé. Hoje, se você conversar com ela não está muito interessada no Senhor mais não. Ela não quer muito mais saber disso não. Isso não está sendo mais tão importante para a vida dela. Ela tem uma lembrança viva. Todos os dias ela leva a criança dela para a escola. E tem aquele memorial maravilhoso de tudo que o Senhor fez para a vida dela. Mas ela acostumou com a paisagem. Ela não precisa mais se desenvolver e perseverar. Ela não está passando mais por nenhuma gravidez tensa. Então, uma das coisas que vai nos ajudar a motivar é a gente se lembrar das maravilhas que o Senhor fez na nossa vida. A gente lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez. O Senhor, se Ele fez isso por você na sua vida, se Ele curou seu filho, se Ele te deu uma vida muito melhor do que você estava conseguindo pela sua própria força, lembre-se disso e seja grato. Porque Ele continua sendo o mesmo Deus. Talvez você parou de ter esse tipo de coisa porque você parou de perseverar. Parou de viver a sua fé. Parou de dar... E a segunda coisa, né, que também a gente sabe sobre fé, é que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A gente sabe que a fé vem desse jeito. Então, se eu estou precisando de manutenção da minha fé, eu preciso o quê? Ouvir a palavra de Deus. Mas ouvir a palavra de Deus, sentar aqui no culto como mais um programa da sua vida, não vai adiantar nada.
não vai trazer essa manutenção da sua fé. Você precisa ouvir a palavra e dar crédito a ela. Nesse mesmo capítulo de Romanos que fala que a fé vem pelo ouvir, ele está falando justamente quem deu crédito à mensagem. Só vai funcionar se você der crédito. Eu acho bonitinho demais. Tem um vídeo, eu tentei achar esse vídeo para descobrir qual que era a ocasião, que mostra o Kenneth Hagin, velhinho lá, cabelo branquinho, ele falando, eu estou empolgado com essa palavra. A gente tem que estar empolgado com a palavra. Se empolgue com a palavra, porque ela é a verdade. Deus não se zomba, aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você precisa de estratégias para você se lembrar da palavra, use. Eu conheço uma mulher também, que ela, na casa dela, ela tinha... essa é de fé. Continua sendo. Você chegava na casa dela, era feinho, mas era legal. Você chegava na casa dela, tinha um monte de versículo pregado nas paredes da casa. Porque enquanto ela ia andando pela casa dela, ela ia lendo os versículos que ela separou, porque precisava ficar constante para ela. E não acha que você é o supra-sumo da fé que você não precisa, não. Tá bem, não precisa decorar a sua casa do jeito que ela fazia. Mas, às vezes, a gente precisa de estratégia, sim, para a gente continuar dando crédito à palavra. Quer um exemplo? Até trouxe meu celular aqui para mostrar para vocês. Na tela de bloqueio do meu celular, isso aqui é um versículo. Para toda vez que eu desbloquear o meu celular, e eu faço isso várias vezes ao longo do dia, eu tenho esse versículo aqui para eu ler. Muda, tá, gente? De tempos em tempos eu pego um novo versículo. O meu versículo é: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu tenho lido isso toda vez que eu abro, que eu desbloqueio o meu celular. Por quê? Porque eu preciso me lembrar disso. É isso que vai me ajudar a perseverar. A gente está com esse versículo lá em casa, agora, como, tipo assim, o alimento das nossas vidas. Meu marido recebeu do Senhor, recentemente, de que nessa fase, as coisas vão dar certo. Que até quando parece que não vai dar certo. Ele recebeu isso do Senhor e eu achei na palavra de Deus dizendo isso para mim. Então, eu me persevero no que Ele está crendo para eu crer junto. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, a gente precisa dar crédito à palavra. A gente precisa estar empolgado com a palavra. A gente não precisa ouvir, já sei, ela vai chegar lá e vai falar isso. Porque se a gente não se observar, a gente vai vir para o culto como mais um programa das nossas vidas. A gente vai ouvir aqui a banda cantando e vai achar que a banda está cantando para esperar os atrasados, para entreter a gente, é uma performance de uma banda. Não, a gente está aqui e quando está tocando a música, a gente está aqui declarando essas palavras. E aí vem a terceira estratégia para a gente manter a manutenção da nossa vida. Declarar. Eu vou confessar para vocês um erro meu, né, amiga? Eu admito que eu, obviamente, como uma pessoa do verbo da vida, eu já ouvi falar sobre declaração de fé desde que eu me converti. A gente é do movimento Palavra da Fé. O que é o movimento Palavra da Fé? É a gente saber que a palavra declarada com fé funciona. Mas eu percebi, depois de uma conversa que eu tive recentemente, que eu estava sendo um pouco negligente nas declarações que eu fazia para a minha vida. Porque se a gente não para a gente nos lembrar daquilo que a gente tem que fazer para fazer a manutenção da nossa fé, a gente pode acabar parando de praticar o básico. Que é, por exemplo, declarar coisas sobre as nossas vidas.
Eu sei que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o buscam. Eu sei que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Eu sei que o Senhor Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Mas, por exemplo, eu estava sendo negligente em declarar isso. Eu acordava sabendo disso, mas isso não saía pela minha boca. E Marcos 11, 23 diz que aquele que disser ao monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, assim vai acontecer. Mas a gente tem que dizer, e a gente está dizendo, vocês estão dizendo, porque às vezes você pensa assim, falta aquela motivação, né? Acordar de manhã e falar gastar alguns minutos só falando coisas sobre a sua vida. Hoje meu dia vai ser maravilhoso. Hoje eu vou ter bênçãos inesperadas na minha vida. Né? Às vezes a gente, por exemplo, às vezes a gente se acorda e fala, garganta arranhando. Aí tem uns que acordam, garganta arranhando, e vou ficar gripado. Peguei gripe. Não, acorda e fala assim, eu sou saudável, eu vou viver saudável, hoje eu vou viver saúde divina. Declaração de fé. Tudo isso, gente, que eu estou falando, eu sei que vocês já sabem. Mas a gente precisa manter isso. É sobre manutenção essa noite. É sobre a gente ter a nossa manutenção para a gente continuar crescendo. Para a gente não ser daqueles que retrocedem. Então, a gente confia, né? Se lembra das coisas que a gente já viveu em Cristo, é grato por elas. A gente sabe que o Senhor vai continuar fazendo. A gente dá crédito à palavra. A gente ouve, e a gente ouve mesmo, analisando as nossas próprias vidas. E não como uma pequena palestra que está sendo ensinada. E, por último, mas não menos importante, não adianta nada disso se não tiver uma pessoa no centro disso tudo, que é o nosso Deus. Amém? Claro, é tudo sobre Ele. Não, o que nós estamos fazendo aqui se não é sobre Deus? Tá, eu estou falando o óbvio, mas deixa eu te perguntar, quanto tempo você gasta se relacionando com Ele? Porque se Ele é o centro das nossas vidas, se tudo isso é sobre Ele, se Ele é o autor e consumador, se é Ele que vai trazer toda essa vitalidade para as nossas vidas, lógico que relacionamento com Ele faz toda a diferença. Mas a gente vive a nossa vida atribulada, acorda atrasado, toma café correndo, pega um trânsito para poder chegar no nosso trabalho, aí trabalha, resolve as coisas, depois almoça rápido, tem que resolver as coisas na hora do almoço, não sei o que, e a gente esquece da pessoa mais importante. E oração, irmãos, não é um job que você tem que fazer durante o dia. Não, hoje eu tenho que lavar as roupas, levar os meninos na escola, orar, cortar o cabelo. Não, é sobre relacionamento. Muitos acham que estão o bambambam da fé, porque ora, orações todos os dias, 3 horas da manhã, por horas. Eu tô rindo 3 horas da manhã porque eu acho engraçado, porque tem muita gente que gosta de orar 3 horas da manhã, e eu não sei por quê, porque 3 horas da manhã eu gosto de dormir. Eu acho engraçadíssimo esse povo que gosta de orar de madrugada. Não, seja livre, tá? Se é o horário que você gosta, pode orar. Se é um momento que você sente contato com o Senhor, beleza. Eu não, eu oro de dia. Porque de dia eu tô acordada, é o horário que eu gosto de me relacionar com as pessoas e com o Senhor. E fazer da oração não aquele momento tipo assim, agora eu vou fazer uma oração de consagração, e depois eu vou fazer uma oração de agradecimento, eu vou fazer uma oração de intercessão, eu vou fazer uma oração de petição, em nome de Jesus, amém. Acabou minha oração.
Não, relacionamento. Confiança no Senhor envolve relacionamento. Você não vai conseguir confiar nele se você não souber quem ele é. Você só vai descobrir quem ele é se você tiver relacionamento com ele. E algumas pessoas ficam pensando assim, mas eu não sei direito orar, não sei fazer esses negócios direito. É um bate-papo. Bate-papo com Deus. Até parece que ele não sabe que já está no seu coração, gente. Então não tem um jeito bonito que você vai dizer, só fala. Conversa com ele, sabe? Porque a gente precisa, a oração, ela não é um pagamento que você está dando para o Senhor por causa de todas as coisas que Ele tem acrescentado na sua vida. É você que precisa disso. Você que precisa dele na sua vida. Muitas vezes a oração, você vai dizer o óbvio, porque já está no seu coração, ele sabe que está no seu coração. Então por que eu tenho que dizer? Você tem que dizer porque a palavra tem poder. Porque é importante dizer, porque o Senhor falou que tem que falar. Então fala para Ele tudo que está te angustiando. Entrega para o Senhor as suas orações e súplicas. E a paz que excede todo entendimento estará na sua vida. Diga para Ele que você se lembra de todas as coisas que Ele fez. Por quê? Porque é importante. É importante para você se lembrar e é honra para Ele. Quando a gente quer honrar alguém, a gente não vira e fala assim, cara, você teve aquele dia que você fez isso por mim e mudou minha vida. Você não honra a pessoa desse jeito? Honra o Senhor desse jeito também. Diz para Ele, nossa, Pai, obrigado por o Senhor ter me trazido para uma cidade tão maravilhosa como Montes Claros. Batendo papo. Muita gente fala que Deus não fala com ele. Não fala porque você não tem relacionamento. Ele está doido para conversar com você. Quer conversar com você, quer falar com você. Então, separe tempo. E aí, você vai ver as compostas do céu sobre a sua vida. E aí, você vai ser daqueles que vai colher. Porque daquele que vai colher tudo aquilo que semeou. Que vai colher bênçãos divinas. Por quê? Porque você vai estar perseverando. Porque você vai estar buscando ao Senhor. Porque você vai estar vivendo essa vida de fé do justo. E caso você não tenha percebido e meu tempo acabou, tudo que eu falei aqui nessa noite é algo que a gente tem que correr atrás e se motivar. Porque a possibilidade de esfriar existe para cada um de nós. A tentação de retroceder vai bater na sua porta. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, amém? Nós somos daqueles que perseveram e daqueles que colhem as bênçãos do Senhor. E quando Ele vir, quando chegar o momento que está quase chegando, nós vamos receber a nossa coroa. E o Senhor vai dizer para cada um de nós, servo bom e fiel, venha, desfrute do gozo do seu Senhor. Amém? Então, vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos orar com intensidade agora. Vamos orar como aqueles que não desanimam. Vamos orar empolgado com a palavra. Oh Senhor, nós estamos empolgados, Senhor, entusiasmados pela sua vida em nós. Nós não seremos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que vamos manter a nossa fé no nível mais alto todos os dias das nossas vidas. A sua
tua palavra não é qualquer coisa. A tua palavra é o que nos sustenta. É aquilo que é a nossa vitamina, o alimento dos nossos ossos, aquilo que nos motiva a perseverar dia após dia. Nós provamos, Senhor, da tua bondade, e nós sabemos que tem muita bondade do Senhor nas nossas vidas, ainda